Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Encontro, primeiro de 2026. Aqui, um agradecimento especial aos nossos apoiadores, Elo CrossFit, Sushi Zaco, Zoia Brindes e Coisa de Vó. Também agradecendo ao nosso patrocinador master, Auxiliadora Predial. E no hoje... de hoje eu vou entrevistar o Marcelo Vaz. Não, eu que vou te entrevistar. Não. E no programa de hoje nós não temos um convidado especial. Na verdade, eu tenho o convidado mais especial ali, que é o Thiago. Eu tenho um mais especial. Meu amigo, professor, meu colega de trabalho e meu ídolo na profissão ali também. Para com isso, cara. E a gente veio aqui hoje para contar um pouquinho mais para vocês de como começou esse projeto que hoje aí está movimentando as nossas vidas de uma forma muito importante. Na verdade, o objetivo do nosso programa não é para quem já é disciplinado, para quem já treina, né? E nós não queremos somente te inspirar, nós queremos te acompanhar, nós queremos fazer parte da tua mudança. Então, se de alguma forma nós conseguimos te impactar positivamente ali, compartilha com a gente, posta teus treinos, nos marca, que nós vamos adorar acompanhar vocês ali. E quem sabe no final de 2026 agora, vocês possam estar com a gente aqui contando a história de vocês, como é que o esporte, a atividade física mudou a tua vida. E se em 2025 isso não foi possível, como o Marcelo falou, que em 2026 você possa de alguma forma começar a se movimentar, porque de alguma maneira foi o exercício, o movimento, a nossa paixão pelo esporte que nos uniu e nos trouxe aqui até hoje. Então, né, Thiago, o nosso programa aqui, o Ponto de Encontro, ele surgiu da união das nossas vontades, dos nossos objetivos de vida. O do Thiago, que é tirar a galera do sedentarismo, trazer para atividade física. E eu sou um apaixonado por esportes, gosto de competir. Então, a gente juntou isso e decidiu criar esse programa para mostrar para vocês que sempre vai ter um esporte, uma atividade física que vai te encaixar, tu vai gostar, vai querer praticar e vai te trazer saúde, pode mudar a tua vida também. E agora que nós apresentamos um pouquinho da nossa ideia, eu gostaria que o Marcelo se apresentasse para vocês em casa. Nós preparamos uma entrevista aqui, eu vou entrevistar o Thiago vai me entrevistar. Eu preparei todas essas perguntas aqui, ó. Na verdade não tem nada, mas vai sair. O Thiago me sacaneou, ele não me contou, mas ele preparou um monte de perguntas ali, mas vamos lá. Bom, meu nome é Marcelo Vaz, eu sou pai, eu gosto de começar sempre por essa parte, que é a parte mais importante da minha vida. E eu já deixei isso anotado aqui. Então eu sou pai de duas meninas, a Alice e a Helena, sou casado há quase 20 anos com a Vicky, que também é do esporte, conheci ela no judô, em cima do tatame, na verdade. Eu sou policial civil, trabalho também com internet ali, com Instagram, e sou apresentador do Ponto de Encontro. Muito bem salientado. Como tu disseste, né, antes de tudo, pai, eu ainda não tenho essa experiência, não ser pai de pet, e eu quero te perguntar, o que foi a primeira coisa que tu pensou quando a Vicky, tua esposa, chegou e disse pra ti que estava grávida? Eu não sei te dizer o que... Por isso que tu tinha que ter me dito antes as perguntas para eu me preparar para a resposta, né? Então eu não sei te dizer o que eu pensei, mas foi a sensação do sonho realizado. Eu sempre sonhei em ser pai, sempre foi alguma coisa, meu objetivo de vida, sempre foi o que eu quis, eu imaginava esse amor de pai e queria viver isso. Então foi uma realização de um sonho já naquele primeiro momento. Legal. Eu sinto mesmo. Geralmente a impressão que se tem, né, obviamente, é que a mulher sofre os impactos da gravidez, as mudanças da gravidez, mas que para o homem, algumas vezes eu percebo que a ficha só cai na hora do parto. Tu acha que isso é verdade? E foi, de fato, o momento em que caiu a ficha para ti? Eu me lembrei agora de um vídeo do Porta dos Fundos, né, que é justamente sobre isso, o homem falando, que é o Gregório que interpreta, inclusive, o homem no futebol falando assim, as mulheres têm muita frescura, diz que muda o corpo, que muda a vida. Eu não mudei nada, olha aí, ó. Então, na verdade, sim, a mulher já sente, desde o momento da concepção ali, né, o corpo dela se transforma, ela tá gerando um outro ser ali dentro, e o pai, por mais que tente acompanhar isso, que entenda, a gente não consegue sentir a mesma coisa que a mãe. E não só a partir do parto, mas a cada dia que passa que vai caindo a ficha. Não cai a ficha logo que nasce o bebê que tu pega no colo, tu ainda não tem noção da dimensão daquilo, aquele ser que depende de ti. Então, ao decorrer do tempo, vai passando um dia depois do outro, tu vai amando cada vez mais e aí a ficha vai caindo aos poucos. Legal saber.
O Marcelo, como disse, né, pai de 2 meninas lindas, Alice e Helena. E qual o maior desafio que tu enfrenta ao ser pai de 2 meninas? Aí vou pesar um pouquinho o clima do programa, né? Justamente por ser pai de meninas. A gente sabe o mundo que a gente vive, o que a gente tem que preparar elas para viver. Então, o principal desafio é esse, é criar as meninas que elas sejam fortes, tenham uma boa autoestima, sejam confiantes, possam se posicionar sempre, buscar sempre o lugar que elas merecem, né? Que elas têm competência para isso. E a gente sabe como é que é o mundo, né? Querendo ou não, a gente vive num mundo machista ainda. Acredito que aos poucos, bem pouco, está melhorando, mas por enquanto esse é o maior desafio. É a importância de tu trazer isso, né? Como um pai que defende, de fato, esses direitos, né? Inclusive, eu uso a minha voz hoje que eu tenho ali na rede social, no Instagram, enfim, para justamente tentar defender esse ponto e, de alguma forma, tentar mudar minimamente que seja, né, deixar o mundo melhor e mais justo para elas ali também. Aproveitando que tu entrou nesse assunto, né, como tu vê a reação dos teus seguidores quando tu faz esse tipo de conteúdo? Tu com as tuas filhas, qual que é a abordagem da galera que assiste ao teu conteúdo? O meu conteúdo no Instagram ele é bem diverso, né? Eu comecei já explicando, não sei se tinha essa pergunta ou não tinha. Mas já explicando como é que eu comecei com o Instagram. Foi no dia que a minha filha nasceu, a mais velha, a Alice, que hoje ela tem 6 anos, quase 7. No dia que ela nasceu, os amigos todos pediram, quando ela nascer, manda informações, manda foto, como é que ela tá. Eu falei, não vou ficar mandando mensagem para todo mundo, então eu vou criar um Instagram, vocês seguem ali eu vou começar a postar as informações delas. E aí eu comecei a dividir ali as minhas experiências também no Instagram. E o pessoal foi se identificando, o pessoal que eu não conhecia, foi chegando, foi agregando. E quando eu vi, tinha 17 mil seguidores ali, 90% eu não conhecia. E a galera se identificando com os meus sentimentos, com os perrengues que eu passava, com o que eu sentia. Tu acredita que esse é o verdadeiro papel de um influenciador, embora tu não goste da palavra? E, na verdade, o influenciador ele pode influenciar para várias áreas, né? Eu acho que o papel do influenciador... Existem influenciadores de gastronomia que influenciam a restaurantes, de lifestyle, de esporte, enfim. São diversas as áreas ali. E eu acho que o mais importante é ter verdade ali naquilo que tu fala. Eu não vou indicar alguma coisa, nunca vocês vão ver no meu perfil alguma coisa que eu realmente não consuma, ou que eu não goste, mas eu esteja ali divulgando em troca de dinheiro, permuta, enfim, isso não acontece. Eu gostaria que tu trouxesse um momento constrangedor ou engraçado que tu já passou como criador de conteúdo. Aí, viu? Por que tu tinha que ter me dito as perguntas antes? Um momento constrangedor ou engraçado que eu passei? Como eu sou policial civil, as pessoas ficam me olhando na rua às vezes e eu não sei o que acontece. É um cara que eu já, por algum motivo, na minha profissão, já cruzei, já acabei prendendo ele, registrando alguma ocorrência. Então lá no início, antes de cair a ficha, as pessoas ficavam me olhando na rua e eu ficava encarando também, que o cara tá me olhando, vou ficar olhando pra ele também, né? E aí, até que veio alguém até mim e falou assim, tu não é Marcelo, papai recém-nascido, eu sou... E aí eu tive que desfazer minha cara de brabo, né, ser simpático e conversar. Então, essa situação que foi constrangedora acabou mudando um pouco minha forma de ver ali. Tu quase prendendo a pessoa ali, abordando. Porque às vezes pode ser alguém que te admira, te acompanha ali e tá querendo te ver ali, né? Uma característica tua muito importante também é o fato do esporte, como a gente falou no início, né? E com certeza o fato de tu ser um atleta de altíssimo gabarito, no qual eu sou fã não somente do atleta, mas da pessoa. Quem foi a pessoa que te levou para esse caminho do esporte, te influenciou e foi a tua inspiração para continuar nessa trajetória do esporte? Eu venho de uma família de judocas. O meu avô era faixa preta de judô. Eu tenho 3 tios, os irmãos da minha mãe, são faixa preta de judô. Então eu praticamente nasci em cima do tatame, né? Com 5 anos eu comecei a treinar no Clube Grêmio Náutico Gaúcho com o professor Cid e desde então eu não saí mais. Eu passava o dia inteiro em cima do tatame, fazia o tema em cima do tatame, comia em cima do tatame. Meus amigos todos eram do judô, tanto é que eu conheci a minha esposa, a Vicky, em cima do tatame também. Então a inspiração foi fácil, eu não tive que correr atrás porque já era tradição da família treinar judô e competir judô. Essa pergunta que ela vai ser fácil porque eu sei que ela tem ligação forte com as tuas tatuagens, mas quais os valores que o esporte trouxe para a tua vida?
Na verdade, o esporte, o judô, né? Ele moldou o meu caráter. Eu sou quem eu sou hoje por causa do judô, né? Desde da minha personalidade até o que eu busco para minha vida, de aprender. Por isso que eu acho que o esporte é tão importante, principalmente o esporte de competição para crianças, né? Botar os filhos num esporte de competição, para o círculo de amizade dele ser o pessoal do esporte, para ele aprender a perder, aprender a ganhar também. Então, eu acho que isso é importante, mas o que tu te referiu das tatuagens, eu tenho uma tatuagem que a Vicky também tem, que é Jita Kyoei. É bem-estar e benefícios mútuos, a tradução, né, do japonês. Que alguns traduzem para eu e tu juntos venceremos. Então essa frase eu acho que é uma boa base assim, para o que o esporte, o judô fez na minha vida. Se a gente for juntar, né, os aspectos profissionais, familiares, qual tu considera a tua maior conquista sendo um praticante assíduo do judô e de outros esportes, né, crossfit também? Qual seria a maior conquista? Tu diz no conquista de competição mesmo? Ou até mesmo de ensinamentos que tu transfere para as gurias através do esporte. Eu acho que é justamente isso, é em relação ao caráter, a superar desafios, superar os medos, né? A gente conseguir, inclusive, pelo fato de eu ser competidor, de eu treinar judô, isso acaba me auxiliando também na minha profissão, que para tomada de decisão, né, que é importante na polícia ali, tu consegue ter um bom raciocínio de forma rápida, não fica tão nervoso em algumas circunstâncias, então isso acaba sendo transferido também para a minha profissão. A gente tem algumas perguntas aqui, várias, tá? Eu selecionei de alguns telespectadores e a Zóia mandou assim: como tu e a Vicky fazem para dar conta dessa rotina totalmente diversificada? A Zóia, inclusive, é minha sogra. E ela tem uma empresa chamada Zóia Brindes, que também é nossa apoiadora aqui no programa, né? E, na verdade, a rotina é corrida, mas é o que me mantém vivo também, é o que eu gosto. Eu não gosto de estar parado, sem fazer nada, então eu estou sempre correndo atrás, inventando alguma coisa. Tanto é que nós estamos aqui apresentando um programa. E dentre essas várias coisas que vocês estão fazendo atualmente, eu sei que ultimamente vocês estavam até procurando lugar para se mudar, para fazer mudança e tudo mais. Então, se você aí de casa está precisando de um auxílio para alugar uma moradia ou para vender o seu apartamento, acompanhe agora o recado do nosso patrocinador. Auxiliadora Predial. Desde 1931, auxiliando você a morar melhor. Na Auxiliadora Predial, um imóvel é vendido e alugado a cada 20 minutos. E mais 215 mil portas de condomínio sendo administradas no Brasil. Uma das maiores administradoras do mercado. Você quer comprar, vender, alugar ou ter seu condomínio melhor administrado? Acesse auxiliadorapredial.com.br. Voltamos então com mais uma pergunta. A Rebeca fez uma pergunta que tu já respondeu, né? Como surgiu a ideia de virar influenciador. E a Daniele perguntou: tem algum momento da tua vida que, se tu olhar para trás, teria feito algo diferente? E ela ainda insistiu, sendo verdadeiro. A minha resposta acaba sendo meio clichê, né? Mas não, eu não faria nada diferente porque as escolhas que eu fiz me trouxeram até aqui, né? Então, talvez se eu tivesse feito algo diferente, eu não seria a mesma pessoa que eu sou hoje, não teria as minhas filhas do jeito que elas são hoje. Então, não faria nada diferente, sendo bem verdadeiro, viu, Daniel? Inclusive, agradecendo aqui a galera que mandou pergunta, e eu inventei uma dinâmica aqui que se chama Jogo Rápido. Então, eu vou falar alguma coisa, rapidamente tem que responder, tá? É nova, essa aí na TV não existe ainda. Essa que eu inventei, tá. Fui eu que criei mesmo. Tá. Uma cor. Demorou, já demorou. Preto. Tem que ser mais rápido. Uma cor. Preto. Uma fruta. Maçã. Movimento do CrossFit. Eu nem gosto de maçã, mas só falei porque tinha que ser rápido. Movimento de CrossFit não sei. O apoio. Nem é do CrossFit. Tá, vai. Uma cidade. Porto Alegre. Minha sogra é. Show. Uma característica que gostaria de ter mais desenvolvida. Como é que fala? Oratória. Oratória. Um defeito da Vicky, não, brincadeira. Um desejo para 2026. Que a gente consiga alcançar mais pessoas aqui e, de alguma forma, inspirar mais pessoas a sair do sedentarismo e praticar atividade física. E aí,
A última é... Tu sabe que eu gosto de trazer muitas coisas para reflexão, para os pensamentos. E para a gente finalizar as perguntas nessa energia, daqui a 15, 20 anos, quando tu tiver 70... Brincadeira. Não. Quais as recordações e sentimentos tu cria hoje para que no futuro as gurias lembrem de vocês e dessa fase da vida? Primeiro, só para deixar claro, eu tenho 39 anos, eu vou fazer 40 só o ano que vem, dia 16 de janeiro. Não, na verdade é esse ano, né? Daqui a alguns dias. Eu sempre tenho como exemplo um vídeo do Piangers, que ele fala ali que a filha dele fez 18 anos e ele perguntou o que ela queria de presente de aniversário e ela disse que queria uma viagem. Ele pensou que ia querer ir para Las Vegas, para Nova York com as amigas e ela pediu uma viagem no interior do Rio Grande do Sul, somente ela e o Piangers. Então, esse é o meu objetivo de vida. Daqui a 15, 20 anos, é isso que eu gostaria para minha vida, que as minhas filhas tivessem esse tipo de relacionamento comigo. E o que eu faço hoje para isso é tentar criar o máximo de memórias afetivas. E eu vou te dar um exemplo. Ontem, nós estávamos na beira da praia e elas queriam ir pro mar e queriam que eu fosse junto. Elas não querem só brincar na beirinha ali, elas querem o papai junto para dar risada, se divertir. E eu tava com frio, não queria me molhar, não queria ir no mar, mas eu fui mesmo assim porque elas se divertem e eu tenho certeza que aquilo acaba criando esse tipo de memória afetiva nelas que dura pro resto da vida. Muito bom. Então, esse é o Marcelo Vaz, apresentador do Ponto de Encontro. E agora, por gentileza, troca de lugar comigo aqui, que sou eu que vou te entrevistar. Com as tuas várias perguntas. Aqui, ó, preparei todas essas perguntas. Eu vou tomar tua água aqui, tá? Ok. Então vamos lá. Quem é o Thiago Maino e como está esse coraçãozinho? Coraçãozinho, que pergunta específica. Então, o Thiago Maino é um professor, né? Assim como tu falou que antes de tudo tu é pai, como eu falei, eu ainda não sou, mas é um sonho. E eu falo sempre primeiro que eu sou um professor porque eu acredito que o professor, ele é a profissão mais importante de todas e todo mundo teve um professor na sua vida que marcou, né? Nenhuma profissão nasce, surge, se desenvolve sem o impacto de um professor. Eu tenho certeza que você em casa tem um professor que te marcou, né? Hoje, como é que tá esse coraçãozinho, né? Que pergunta. Hoje eu e a Rebeca, nós estamos aí juntos há 5 anos. Nos conhecemos através do esporte também, como o Marcelo falou. E a gente tem os nossos sonhos, as nossas ambições, os nossos objetivos. E com certeza isso tudo passa pelo apoio de um e do outro e principalmente em estar desenvolvendo as pessoas e tirando as pessoas do sedentarismo. Então isso é algo que move tanto a mim quanto a ela e a ti também, né? Com certeza. Tiago, eu queria saber por que tu escolheu a educação física. Tu sempre praticou esporte? Eu não escolhi, a educação física que me escolheu, mas essa história começou há muito tempo atrás. Eu lembro de, desde pequeno, assim, eu jogar com o Gabriel, um amigo meu de infância, a gente inventar esportes, né, na casa dele. Ele tinha uma casa ali perto do Passo da Areia. Então a gente ia pra lá brincar, a gente ficava inventando, vamos jogar um beisebol com regra diferente, vamos jogar 18 com regra diferente. E eu não sabia, mas aquilo já despertava em mim uma vontade de trabalhar com esporte, com exercício. E assim como muitas pessoas que fazem educação física devem estar pensando, né, o primeiro impacto é cara, isso aqui não dá dinheiro, eu não vou fazer isso. E a gente tem esse instinto de achar que o dinheiro é tudo na nossa vida. Então, em 2013, 2012, fiz o primeiro vestibular para educação física, entrei e na época entrou também a história do exército e aí eu deixei a educação física de lado. E aí eu lembro que um chefe que eu tinha no quartel, ele falou, cara, tu faz educação física, larga, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. E de fato não levou, não, brincadeira. E de fato aquilo mudou a minha vida. Tanto que em algum momento eu tentei fazer administração, fui fazer um semestre de nutrição e não eram as coisas que me moviam, não era aquilo que me enchia os olhos. Então resolvi voltar para a educação física e até mesmo dentro do exército eu pude ver que aquilo era o que eu mais amo e que faz sentido para mim. Mudar a vida das pessoas sendo um professor, mas através do esporte, da saúde, tanto não somente no lado físico, mas também no mental e através do aspecto social. Tem algum atleta na tua família, alguém que te incentivou, te inspirou a ir para essa área? Olha, é uma pergunta que nunca fizeram, de fato, porque hoje, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa sedentária e isso não me orgulha. O meu pai, por conta de alguns problemas, teve que fazer exercício físico, mas a minha irmã, talvez,
eu lembro de muito novo, assim, ela jogava handball e ela teve oportunidades na vida de prosperar mais no esporte. E isso é um fato que hoje, fazendo essa retrospectiva, talvez tenha me inspirado, né? Ela teve condições de ser profissional, de ir para a seleção brasileira e acabou que por vários fatores isso não se concretizou. Mas talvez tenha me inspirado sim a continuar nessa trajetória do esporte e do exercício. Qual a tua ligação com o Exército? Tu chegou a trabalhar com educação física no Exército ou não? Não, mas eu costumo falar que o Thiago antes do Exército e depois, e até durante, na verdade, a essência era a mesma, assim. Eu sempre fui um cara muito tranquilo e meu pai queria muito que eu servisse o Exército, ele já era falecido na época. E eu pensei, cara, é um ano só, né? Não tem por que não fazer. Depois vai passar esse ano e eu nunca vou ter outra oportunidade de servir. Ou é agora com 19 anos ou não vai ser. E a minha mãe também queria muito, então eu fui para o Exército. E acabou que eu fiquei 6 anos lá. Eu não consegui lidar com a educação física diretamente, apesar de nós conduzirmos sessões de treinamento físico militar, o que acaba sendo normal na rotina de um quartel, mas eu consegui lidar com pessoas. E saindo do Exército, eu pude perceber que isso fazia muito sentido para mim. Linkar algo que eu amava, que era o exercício, com o fato de instruir e ensinar as pessoas, que também é algo que me motiva e me move bastante. Bem inspiradoras as tuas respostas, de verdade. E como é que o CrossFit entrou na tua vida? O CrossFit entrou na minha vida num momento... É engraçado porque na hora que as coisas acontecem, geralmente a gente não consegue refletir e perceber o impacto, né? Mas o CrossFit entrou na minha vida no momento em que eu estava com depressão e eu não sabia. Então, de novo, né? Imagina tu com 19 anos num ambiente militar, onde existe muita cobrança, às vezes tu está num contexto familiar que tu não está tão acostumado, e isso vem de uma forma muito forte. E na época eu tive uma lesão também, eu costumava jogar futebol, tive uma lesão, então eu ia trabalhar, só que eu tinha que usar muleta e tudo mais. E morava longe, distante dos meus amigos, então era um contexto que me trazia muito para um caso de depressão, até que a minha terapeuta na época me diagnosticou. Aí eu consegui me recuperar dessa lesão e um amigo meu que treinava comigo falou, cara, ele precisava treinar, né? Ele era sedentário, vamos começar a treinar juntos, quem sabe a gente não vai no CrossFit. Isso era 2017, era uma segunda-feira de manhã cedo e ele levantou assim e falou, cara, eu não vou. Eu, não, mano, vamos comigo. Ele, não vou, não tem como, tô muito cansado. Eu, tá, eu vou. E aí eu fui e comecei a treinar de manhã e aquilo mudou minha vida. Na verdade, eu já tive experiências anteriores sem saber que era CrossFit, mas quando eu retomei esse ritmo e vi que aquilo de fato estava me salvando de uma condição que eu estava me encontrando, aí sim fez muito sentido. E na época, como eu falei, eu não percebi, né? Eu passei a ter a dimensão do impacto do CrossFit na minha vida anos depois, quando eu comecei aí sim a dar aula de CrossFit. Tirando o trabalho e a atividade física, o que tu gosta de fazer? Tirando o trabalho e a atividade física? É. Eu sou um cara que gosta bastante de ficar em casa, mas um hábito que eu retomei bastante é a leitura. Ultimamente, claro, tu sabe que o contexto hoje de trabalho ele está bem conturbado para mim, né, em função da TV, que é algo que a gente não estava acostumado, então a gente ainda está aprendendo a lidar. E eu ter parado também com as aulas de CrossFit, então eu estou ainda me adaptando, mas nos momentos em que eu percebo que eu preciso dar uma desacelerada e não pensar nem em exercício e nem em trabalho, eu gosto de ler. E é um hábito que quando eu era mais novo eu não tinha. Tem algum esporte que tu gostaria de fazer e não teve oportunidade ainda? Olha, todos os que o ponto pra gente estão proporcionando. Mas eu gostaria de botar na minha rotina alguma luta, com certeza. E surfar. Surfar também é um esporte que eu gostaria de vivenciar. E eu queria saber quem é que tu gostaria de ver aqui sentado, conversando com a gente no programa Ponto de Encontro. E também quem é que tu gostaria de ver no Ponto Pra Gente aí fazendo uma atividade física surpresa. Eu sou um cara que eu nunca tive muitos ídolos assim, né? Então não é fácil eu te responder de bate-pronto, mas um cara que a gente teve contato, a gente buscou e por agendas e tudo mais não rolou, é o Bernardinho. Eu acho que seria um cara muito legal da gente trazer aqui ou até mesmo levar para um esporte. Mas se a gente fosse pensar especificamente num atleta para levar para uma modalidade,
Vamos pensar aqui. Quem que tu gostaria? Eu tenho uma ideia. Um cara que tem um carisma totalmente diferenciado, né? E só que o cara é bom em tudo que é atividade física, tudo que a gente vê, que é o Fausto Carvalho, o Menzinho. Muito bom. Gostaria muito de levar ele para fazer um desafio numa atividade física, né? Só nós vamos ter que pensar alguma coisa que talvez ele não seja bom. Levar ele para fazer... Não, sem spoiler. Não, só. Então, só para não perder o costume aqui, então, vamos fazer um ponto pra gente, ponto contra, né? Onde, se for negativa a resposta, o Thiago vai levantar o ponto contra, se for positivo, o ponto pra gente. Eu não sabia as regras. Não sabia? Não Agora sabia. tá sabendo. Então, vamos lá. Postar foto do treino. Não, ponto pra gente. Tanto pelo lado profissional de quem dava aula, eu acho que isso é importante porque, às vezes, isso te traz algumas referências de treino, né? Então, falando do treino especificamente, né? O treino hoje foi esse, é isso? Eu acho que isso traz para outros profissionais alguma vivência. Isso é um treino interessante, isso se adequa à minha realidade, eu acho que eu posso incluir. Mas também para inspirar as pessoas, né? Se a gente for olhar fora do lado profissional, né? Embora muitas vezes a galera fale assim, vou ler um treino do CrossFit, eu não entendo nada, né? Para os leigos. Então, tem um ar de inspiração, sim. Ponto pra gente. E na segunda eu começo. Ponto contra. Né? Eu teve um cara até que falou assim, quando a pessoa ela é pobre, ela nunca diz assim, na segunda eu deixo de ser pobre. Não, tu quer deixar de ser pobre agora. Então, eu acho que isso também é uma falácia, porque por mais que tu deixe para começar na segunda, muitas vezes isso não se sustenta. Se tu quer de fato mudar aquela rotina, aquele hábito, tu não vai deixar ali para frente, tu vai começar agora, né? Já tô muito velho para fazer atividade física. Ponto contra. Inclusive, eu vivencio isso, né? Não que os meus sogros falem isso, mas eles começaram a treinar comigo faz pouco tempo. Estão na casa dos 60 anos. A avó da Rebeca treina comigo, ela tem 94 anos. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que o movimento faz parte da vida, né? Se a gente tira o movimento de uma pessoa, ela vai perder a essência, ela vai perder o DNA dela. Então, é mudar um pouco esse aspecto de o treino tem que ser algo difícil, exaustivo, eu preciso sofrer. Não, tu precisa botar o teu corpo em movimento. Então, um profissional que sabe fazer isso de acordo com o nível da pessoa, já está fazendo o suficiente para tirar ela do sedentarismo. Então tá, eu queria agradecer o Thiago, meu entrevistado de hoje. Agradecer a todo mundo que nos acompanha, que nos segue ali nas redes sociais. Faça atividade física, aproveita que o ano está começando agora, né? Busca algo que tu goste, que te traga prazer, que eu tenho certeza que vai mudar a tua vida. O segredo para a prática de atividade física é rotina. Então, se tu conseguir encaixar na tua rotina, tu vai sentir falta de não fazer. Tá? Tu consegue mudar essa chave aí. E só para deixar uma frase aqui de um entrevistado, um convidado nosso, que ele nos falou durante uma entrevista do Ponto Pra Gente, que a gente foi levar ele para fazer uma atividade física, ele nos disse, isso que vocês estão fazendo por mim é algo que eu gostaria, que eu esperava dos meus amigos. É verdade. E os meus amigos só me apontam o dedo e falam que eu tô sem condições e tal. Então, seja aquele amigo que leva para a saúde, que leva para o bem, leva para a atividade física. Aproveitando então o que o Marcelo falou, você pode entrar em contato com a Elo CrossFit, que é um dos nossos apoiadores, e lá eles vão te passar todas as instruções, vão te guiar no melhor caminho para você sair do sedentarismo. É só entrar lá no Instagram, @Elo CrossFit, eles têm 2 unidades prontas aí para te receber. Não posso deixar de mencionar, né, o nosso grande amigo, parceiro, que faz parte desse programa, assim como nós dois, o Denis Croce, tá? Que é um monstro. Ele não quer aparecer, ele tá atrás das câmeras, mas eu vou postar nas nossas redes sociais fotos com eles aqui, tá? É um monstro da filmagem, da edição. Então, agradecer ele a estar com a gente nesse projeto, acreditar nesse projeto também. Ele era para estar aqui, né? Mas ele preferiu estar ali. Então, agradecendo a participação sempre. Até semana que vem.